Observando a história. Jerry, véspera de Ano Novo 1911. Entre. Problemas no moinho. Oh, não. Uma das traves parece estar fora do prumo. Mas o que significa isso? Eu não sei. O Sr. Entword me pediu para vir dizer que havia problemas no moinho. Eu não estava esperando uma Inquisição espanhola. Ninguém espera uma Inquisição espanhola. Oh, eu não esperava uma Inquisição espanhola. My one and only prayer is that someday you care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. O que você declara? Inocência, ora. Cardeal! Confesse-me hediondo pecado da heresia. Rejeita o trabalho. Mais 2 chances e você estará livre. Mais 3 chances. A sorte nasce com uma almofada macia. Confesse. Coloque-lhe na poltrona aconchegante. Agora você ficará na poltrona aconchegante até a hora do almoço. Confesse! 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 Eu confesso. Você não! O mito da Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola é infame. Bem antes da caricatura do grupo Monty Python, a história já havia chegado a um veredito. Uma reveladora e cabal descrição da Santa Inquisição na Espanha, 1567. Uma corte sem nenhuma lealdade a qualquer autoridade terrena. Um tribunal de monges sem apelação. Nada existe nesse mundo que seja capaz de superá-los em seus diabólicos exemplos de tirania. De fato, eles excederam-se de tal forma na barbárie que não é possível deixar de compará-los àqueles a quem mais se assemelham e a cujos procedimentos seguem seu mestre, o próprio Satã. Quatro séculos de condenações transformaram a Inquisição Espanhola em um sinônimo de crueldade, terror e tirania. Mas esta imagem é falsa. Uma distorção disseminada há 400 anos e aceita desde então. Agora uma nova geração de historiadores está olhando a Inquisição com outros olhos. Cada caso apresentado perante a Inquisição Espanhola durante seus 350 anos de existência possuía um arquivo particular. Esses arquivos, reunidos a partir de fontes como a biblioteca em Salamanca, estão sendo devidamente estudados pela primeira vez. Eu acredito que nossas opiniões sobre a Inquisição têm sido amplamente modificadas pela abertura dos arquivos da Inquisição. Eles mantinham tudo registrado, de fato, e escondido em seus arquivos. E agora podemos abri-los, calcular, colocar tudo no computador e alcançar estatísticas bastante consistentes sobre suas atividades. E assim, tudo isso acirrou mais os debates sobre a Inquisição e também destruiu totalmente a imagem prévia que todos nós fazíamos. Os arquivos são detalhados e extensos. A Inquisição mantinha as suas atividades fechadas ao mundo exterior, mas seus escrivães registravam todos os detalhes na confiança de que seus arquivos destinavam-se apenas aos olhos da Inquisição. A exaustiva tarefa de reunir este material antigamente espalhado por toda a Espanha desafiou as gerações passadas. A análise sistemática está apenas começando, mas uma versão bem diferente da Inquisição Espanhola já pôde ser trazida à luz. A Espanha que deu origem à Inquisição no século XV era árida e isolada nos confins da Europa. Metade de suas terras era improdutiva e metade mal era capaz de produzir seu próprio sustento. Uma planície monótona e escaldante. Sem rotas fáceis, sem um centro natural, sem um líder.
Os espanhóis podiam apenas sonhar com a Espanha, o país que havia sido unido durante os dias da conquista romana. Mas tudo isso mudaria. Na manhã de 18 de outubro de 1469, Ferdinando, herdeiro do trono de Aragão, e Isabela, herdeira de Castela, casaram-se. Seu casamento terminou com os séculos de rivalidade entre os dois reinos espanhóis e reuniria o país. A Espanha, por tanto tempo meramente um nome no mapa, havia se tornado um fato histórico. A corte real itinerante frequentemente convergia para a cidade de Ávila, aqui no monastério de São Tomás, com sua fachada triunfantemente exibindo o H da Espanha reunificada. Mas para Ferdinando e Isabela, não haveria unidade política sem unidade religiosa. Uma grande pressão foi exercida para que a imensa população judia da Espanha se convertesse. Muitos fizeram isso, mas os cristãos tradicionais suspeitavam que estes convertidos continuavam praticando sua religião em segredo. Sinagogas como esta em Toledo sofreram um escrutínio. Em 1480, um novo grupo foi designado para investigar. Intitulado de Santo Ofício de la Inquisición, ficou mais conhecido como a Inquisição Espanhola. A tarefa da Inquisição era descobrir a heresia, os desvios da verdadeira fé. Os convertidos acusados de continuar praticando o judaísmo podiam ser queimados na fogueira. A Inquisição havia começado, mas o mito seria criado mais tarde. Porque, apesar deste período, entre 1480 e 1510, ter sido mais ativo em toda a história da Inquisição, o resto da Europa não apressou-se em condená-la. Temos informações muito precisas de embaixadores italianos e também embaixadores da França, embaixadores de Florença, que escreveram aos reis católicos felicitando-os naturalmente. Afinal, as terras da Ibéria eram terras de cristãos. A verdade é que a Inquisição foi aplaudida por sua perseguição aos judeus convertidos da Espanha. Dizia-se que uma nova era da unidade cristã estava despontando. Não durou muito. Em 1517, a igreja foi dividida em duas pela Reforma. Foi o imenso poder e a riqueza da igreja que os protestantes escolheram como alvo. Um poder e uma riqueza ainda em exibição a cada ano na capital religiosa da Espanha, Toledo. Até então, os padres haviam sido os mediadores inquestionáveis entre Deus e o mundo pecador e essenciais à sua salvação. Mas os protestantes declararam que o homem chegava a Deus apenas através da fé. Sola fide. Em alvoroço, a igreja partiu para a defensiva. O arauto da igreja, defensor da fé, era Carlos V, o imperador romano. Como líder da dinastia dos Habsburgos, ele também comandava os exércitos mais poderosos da Europa. Mas Carlos era mais do que apenas um Habsburgo. Como neto de Ferdinando, ele ascendeu ao trono da Espanha, colocando este país na linha de frente da defesa da fé. Na Batalha de Mollberg, em 1547, seus inimigos foram praticamente aniquilados. Derrotados nos campos de batalha, os protestantes atacaram em outras frentes. Se a igreja empunhava a espada, os protestantes usavam a imprensa escrita. Não foi mera coincidência a prensa ter sido inventada e divulgada mais rapidamente nos países mais simpáticos à reforma, os Estados Germânicos, Inglaterra e os Países Baixos, onde esta prensa sobrevive até hoje, em Antuérpia. Com sua nova tecnologia, os protestantes podiam fazer um tipo de guerra diferente.
Pela primeira vez foi possível engendrar uma verdadeira campanha de propaganda. Foi isso que os inimigos dos Habsburgos espanhóis fizeram com muita habilidade. A monarquia espanhola não foi capaz de reagir a isso. Sua força residia nos domínios militares e não nos domínios da propaganda. E eles acreditavam que esta era uma forma injusta de fazer uma guerra. Isso não era apropriado para cavalheiros. Cavalheiros lutavam com armas, não com panfletos nem com ideias. Um ano depois da Batalha de Mühlberg, uma onda de denúncias anti-espanholas começou a vazar das prensas dos protestantes. Mas a polêmica precisava de um foco. Encontrou um no grupo expressamente designado pela Igreja para assegurar a fé católica, a Inquisição. Um mito estava sendo criado. Todas as diferentes acusações foram reunidas neste documento. Uma reveladora e cabal descrição das várias práticas insidiosas da Santa Inquisição na Espanha, publicado em 1567. Um ano depois, já havia sido traduzido para o inglês, francês, holandês e alemão. Seu autor, disfarçado como vítima protestante da Inquisição, escreveu sob o pseudônimo de Montanus. Identificando-se com as vítimas, Montanus revelou os supostos horrores da Inquisição espanhola de forma vívida. Foi sua obra que apresentou ao mundo a imagem da Inquisição que persistiu desde então. Estes torturadores apresentavam-se totalmente vestidos, do alto da cabeça à sola dos pés, em trajes de lona, como as vestimentas utilizadas pelos demônios no palco dos teatros. E exatamente com esta finalidade, provocar medo físico e mental em uma pobre alma de ver-se torturado por uma figura demoníaca. Montanus contribuiu decisivamente para o que tornou-se conhecido como a Lenda Negra. A Lenda Negra foi o nome dado pelos espanhóis à imagem criada por seus inimigos. De acordo com ela, eles eram gananciosos, cruéis, tirânicos e especialmente intolerantes em termos religiosos. E é claro, o papel representado pela Inquisição, especialmente a intolerância, era crucial. A Inquisição foi a pedra fundamental dessa construção. Nos primeiros anos do século XVI, a fim de combater a crescente onda de heterodoxia religiosa, o Papa deu ao cardeal Jiménez da Espanha a permissão para invadir as terras sem autorização ou consentimento, em um reino de violência, terror e tortura que tornou-se uma paisagem devastadora. Assim era a Inquisição espanhola. Era um especialista em direito e fazia parte do conjunto da administração em que a crença fanática não era mais do que o produto, naturalmente, de muitas interpretações um tanto distorcidas da história da Inquisição. Eles eram homens de carreira que nem mesmo precisavam ser padres. No primeiro período da Inquisição, nós temos exemplos de alguns inquisidores que nem mesmo eram padres. Eles eram simplesmente advogados com estudo universitário e então eles usavam a Inquisição meramente como uma carreira que poderia ser talvez um degrau para uma outra carreira. Esta realidade menos fantasiosa pode ser encontrada nas primeiras ilustrações da Inquisição em ação. Mas os burocratas fazem cópias enfadonhas. A versão de Montanus baseava-se no drama gótico de vilões encapuzados. Não era suficiente que o inquisidor fosse retratado como fanático religioso. Ele precisava ter um interesse escuso: a tortura. Os abusos da Inquisição foram os mais execráveis. Se alguma palavra escapasse de alguém, eles ordenavam que fosse preso e jogado em uma horrenda prisão. Assassinados pelos tormentos, seus longos dias eram comparativamente muito mais cruéis do que se estivessem nas mãos de um carrasco para serem executados sumariamente.
Montanus associou para sempre a Inquisição com os horrores das câmaras de tortura. Com o tempo, até estas histórias de repetidas crueldades começaram a esmaecer. Os propagandistas voltaram-se para histórias de sadismo ainda mais engenhoso. Um deles superava os outros em sua cruel engenhosidade. Seu exterior era de uma grande boneca com a aparência de uma bela mulher. Um semicírculo era desenhado em torno dela. E a pessoa que ultrapassasse essa marca fatal acionava uma mola que fazia o instrumento diabólico se abrir. Imediatamente, ele era aprisionado e milhares de lâminas o cortavam em vários pedaços. De fato, a Inquisição usou a tortura com pouca frequência. Em Valência, por exemplo, eu descobri que de 7.000 casos, apenas 2% sofreram algum tipo de tortura. E geralmente por não mais do que 15 minutos. E menos de 1% sofreu torturas repetidas e, em outras palavras, mais de uma vez. Eu não descobri ninguém que tenha sido torturado mais de 2 vezes. Nós descobrimos, comparando a Inquisição ocorrida dentro da Espanha com outros tribunais, que a Inquisição usou a tortura menos do que outros tribunais. E se compararmos a Inquisição com tribunais de outros países, descobrimos que a Inquisição tem uma ficha praticamente limpa a respeito de tortura. Durante o mesmo período, no resto da Europa, crueldades físicas odiosas eram lugar comum. Na Inglaterra, podia-se ser executado por danificar plantas em jardins públicos. Se alguém retornasse à Alemanha do exílio, poderia ter os olhos arrancados. Na França, podia-se ser esquartejado por roubar ovelhas. A Inquisição não usava nenhum desses métodos. Eles possuíam um livro de regras, as Instrucciones, que especificavam o que podia e o que não podia ser feito. O não cumprimento das regras significava expulsão. Então, diferente do alegado, a Inquisição não queimava suas vítimas nem as emparedava para sofrer por toda a eternidade. Nem esmagavam suas juntas com martelos ou as prendiam a rodas. Eles jamais usaram a Iron Maiden. Esta Iron Maiden, dentre os poucos exemplares que restaram, foi construída na Alemanha. Os inquisidores não abusavam de suas vítimas femininas, apesar de uma tradição popular rica e inquestionável sugerir que fizessem. Na verdade, as câmaras de tortura da Inquisição do mito popular jamais existiram, apesar desta imagem ter sido impressa centenas de vezes. E não foi apenas o uso da tortura. Também foram inventadas histórias sobre as terríveis condições nas quais os prisioneiros eram mantidos. Ironicamente, a Inquisição tinha provavelmente as melhores prisões da Espanha. Isso talvez possa parecer uma desculpa, mas infelizmente é verdade. Vamos pegar uma citação dos inquisidores de Barcelona em meados do século XVI. Quando solicitaram a eles um relatório sobre o estado de suas prisões, eles responderam: nossas prisões estão cheias. Mas então, eles reclamaram aos seus superiores em Madrid: nós não sabemos para onde mandar os prisioneiros excedentes que temos, pois as cadeias da cidade estão superlotadas. E lá eles morrem à razão de 20 por semana. Eu descobri casos de prisioneiros em cortes criminais comuns, blasfemando a fim de ir para a prisão da Inquisição para escapar dos maus tratos recebidos nas prisões comuns. Então, apesar das envolventes ficções góticas de Montanus, as evidências nos levam a uma conclusão completamente diferente. Os inquisidores certamente eram interrogadores, mas eram interrogadores moderados, céticos a respeito da eficácia dos maus tratos e tortura em trazer à luz as heresias. Em contraste com muitos outros tribunais da Europa, eles destacavam-se quase como iluminados. O caso mais singular, por exemplo, é o caso da bruxaria. O Tribunal do Santo Ofício foi extraordinariamente benigno com o crime de bruxaria, enquanto que outros tribunais europeus, ordinários e eclesiásticos, não tiveram a mesma consideração com esse tipo de delito.
A caça às bruxas foi um frenesi que varreu a Europa durante 300 anos, entre 1450 e 1750. Com uma simples acusação de haver cometido crimes fantasiosos, como deitar-se com o demônio ou ter filhos com ele, as mulheres eram brutalmente torturadas ou queimadas na fogueira. A depravação de seus alegados crimes era citada como justificativa desta reação brutal. Um tribunal utilizou uma abordagem diferente. Lembre-se de que os inquisidores eram advogados formados e eles procuram por evidências. Então, quando os inquisidores procuravam por evidências de bruxaria, eles diziam: ok, então esta mulher matou um bebê. Onde está o bebê? Quantos bebês morreram? E assim por diante. E conforme eles procuravam pelas evidências, eles não as encontravam, porque a bruxaria era, podemos presumir, um crime imaginário. Enquanto que o resto da Europa reagia com horror, a Inquisição Espanhola declarou a bruxaria uma ilusão. Ninguém podia ser julgado, quanto mais queimado por isso. Mas foi a Inquisição Espanhola que veio a simbolizar a implacável perseguição à heresia. Por quê? Porque em 1560, a Espanha era mais do que uma simples potência, era uma superpotência. E seu símbolo apropriado, o novo Palácio Real, uma fortaleza do século XVI construída nas colinas próximas de Madrid, El Escorial. Esta imensa estrutura, constituída por quilômetros de corredores de mármore, foi construída pelo filho e sucessor de Carlos V, Felipe II. Sob sua regência, a Espanha completou sua ascensão em menos de um século, do isolamento e obscuridade à dominação da Europa. Felipe estava no ápice do poder terreno, mas, como seu pai Carlos, ele possuía uma lealdade maior. Antes de sofrer o mais leve agravo à religião a serviço de Deus, eu abriria mão de todas as minhas propriedades e de uma centena de vidas, se as tivesse, porque eu não quero e nem desejo ser o regente de hereges. Confrontados com tal fervor e força, os inimigos da Espanha mudaram de tática. Seu alvo seria agora o próprio rei. Felipe II é um excelente exemplo das distorções e das criações. Criações bem-sucedidas neste caso, o caso da Lenda Negra. Felipe II era apresentado como um monstro, como um exemplo da crueldade da raça hispânica. Felipe II sua política era absolutamente questionável. E pessoalmente eu não gosto dele, mas ele não era um monstro maior do que, digamos, Henrique VIII da Inglaterra. E Henrique VIII, entretanto, jamais foi maquiado a fim de ser apresentado como um arauto oportuno do protestantismo. Felipe não se preocupava com a apresentação de sua imagem, acreditando ser menos importante do que sua dignidade. Ele pagou caro por isso. Em 1568, no ano seguinte à publicação de Montanos, um incidente do destino caiu nas mãos dos propagandistas. O filho do rei, Dom Carlos, morreu subitamente. A suspeita recaiu sobre Felipe. Dizia-se que ele não havia agido sozinho. Entre os aspectos da lenda negra que se tornaram muito comuns do século XVI em diante, estava o de que a Inquisição havia encorajado o rei de Espanha, Felipe II, a executar o próprio filho, por razões que o rei conhecia bem e que os inquisidores conheciam bem. Sobre esta lenda, é claro, não existe absolutamente nenhum tipo de evidência, ou, para ser ainda mais claro, ela é totalmente falsa, sem embasamento. Seu filho e herdeiro, Dom Carlos, era um adolescente insano e muito problemático que morreu em um acidente. Dom Carlos tornou-se algo parecido como um arauto da liberdade e foi o protagonista de muitas peças e dramas e romances do século XVII e XVIII, sendo o mais famoso deles o de Schiller,
depois convertida em uma bela ópera, por sinal, de Giuseppe Verdi. Na ópera de Verdi, Dom Carlos declara perante Deus sua fidelidade a Flandres, uma província dos Habsburgos regida por seu pai, o rei, mas com fortes simpatias protestantes e na época lutando pela independência. Desafiando o seu monstruoso pai, Dom Carlos é retratado como um heróico símbolo da resistência. Sua missão, derrotar as forças da repressão. O próximo ato abre com o rei sob a agonia da dúvida. Sozinho em seus aposentos à noite, ele pondera sobre como castigar o filho rebelde. Sua consciência cristã o impede de tomar a atitude mais drástica de todas, até que um visitante o convence do contrário. O grande inquisidor, retratado como um velho cego, escuta o rei confessar sua angústia. Então, através de seus argumentos inquestionáveis, o inquisidor gradualmente supera a relutância do rei e o convence a matar o filho. A ópera é ficção do começo ao fim, e a distorção mais clara refere-se a uma inquisição que faz o que bem entende, aqui nos aposentos particulares de Felipe, no Escorial. Uma presença maligna, espectral, temida até mesmo pelo rei e que manipula assuntos de Estado por detrás do trono. A morte de Dom Carlos foi um presente divino para os criadores de mitos. Na realidade, a Inquisição era um poder por trás do trono, tanto quanto o inadequado príncipe era um heróico mártir. Não que a Inquisição não tivesse influência. As demonstrações públicas de seu poder eram grandiosas, executadas nas praças principais de cidades como esta, em Madrid. Estas cerimônias em que os hereges eram sentenciados ficaram conhecidas como autos de fé. Mas também estavam presentes outros detentores do poder, outras autoridades da igreja, instituições eclesiásticas e a aristocracia. Todas estas outras instituições são poderosas. Todas elas têm a consideração do rei. Elas são concorrentes e conflitantes. Então a Inquisição tinha que operar tendo isso em vista. Seu poder, portanto, sofria constantemente a pressão e a oposição dos representantes de outras instituições igualmente poderosas. Ainda é possível perceber um resquício dos vários blocos de poder diferentes que concorriam na sociedade espanhola durante a procissão de Corpus Christi em Toledo. Cada uma das associações medievais da cidade tem seu lugar individual na procissão e seus paramentos próprios e distintos. Tais limitações, entretanto, não são nada em comparação às dificuldades enfrentadas pela Inquisição fora das muralhas da cidade. Na Espanha do século XVI, 4 em cada 5 habitantes viviam na zona rural.
A Inquisição era dividida em 20 tribunais. Cada um deles precisava cobrir milhares de quilômetros quadrados. Além disso, cada tribunal não possuía mais do que 2 ou 3 inquisidores e alguns poucos funcionários administrativos. Pesquisas contemporâneas revelam que os inquisidores detestavam e frequentemente evitavam as incursões para a Espanha rural. No inverno, as estradas ficavam intransitáveis. Então, as visitas tinham que ser feitas no escaldante calor do verão. A carta de um padre de aldeia de 1562 é típica. Esta vila, escreveu ele, não conhece a Santa Inquisição. Era muito difícil controlar as áreas rurais. Absolutamente impossível. E, de fato, ao tentarem, encontraram enormes dificuldades. Podemos dizer que durante os séculos XVI e XVII, muitos camponeses castilhanos nunca viram um inquisidor e também nunca presenciaram um auto de fé. Os inquisidores que insistiam nas visitas às vilas distantes encontravam um nível de ignorância que zombava de seus estudos teológicos elaborados. A vida rural era precária, geralmente vivida sob a ameaça da fome. As crenças dos camponeses eram igualmente primitivas. Sua única certeza religiosa era que a morte os esperava, e depois da morte a condenação, e que sua punição seria implacável e eterna. Mas a distância entre a Inquisição e a Espanha rural era ainda maior do que parecia à primeira vista. O aviso do pároco de uma vila demonstra o problema real da Inquisição. Sejamos muito cuidadosos amanhã quando o inquisidor aqui chegar. Pelo amor de Deus, não contem histórias uns sobre os outros, nem toquem em assuntos referentes ao Santo Ofício. As investigações depararam-se com uma muralha de silêncio. As partes menos aceitáveis do mito da Inquisição, eu suponho, são aquelas relacionadas à sua imagem, como sendo uma instituição onipotente, capaz de controlar o pensamento e a mente das pessoas. Os inquisidores não tinham o poder de controlar a sociedade da maneira que muitos historiadores imaginaram que eles tivessem. Eles não tinham poder, eles não tinham função. Eles não tinham as ferramentas para fazer o trabalho. E nós, deturpando a sua imagem, demos a eles as ferramentas que jamais existiram. Sem poder no campo, ofuscada na cidade, a verdadeira Inquisição dificilmente é identificável com seu mito. Mas é a visão de Verdi que persiste de uma Inquisição que pode comandar um rei e forçar um povo subjugado a ajoelhar-se perante si. Em 1570, 2 anos antes da morte de Dom Carlos e com os exércitos espanhóis ocupando grande parte da Europa, os propagandistas obtiveram seu maior trunfo. Foi colocado em circulação um documento supostamente vindo da própria Inquisição, que hoje provou-se ser falso. Ele alegava que a Inquisição havia decidido exterminar populações inteiras por heresia. Isto provaria a mais terrível e duradoura acusação de todas, de que a Inquisição espanhola fez centenas de milhares, até mesmo milhões de vítimas. Uma alegação que era o oposto da verdade. Na Espanha do século XVI, e falando apenas em termos de heresia protestante, menos pessoas morreram por heresia na Espanha do que em qualquer outro país ocidental. A Inquisição, por exemplo, durante todo o século XVI, talvez tenha executado algo como 40 ou 50 pessoas publicamente na Espanha inteira durante todo o século XVI. E isso inclui, é claro, as províncias da América também.
Enquanto que, em um número limitado de anos, durante a regência da Rainha Mary e da Rainha Elizabeth, nós sabemos da execução de pelo menos 400 cidadãos ingleses nas mãos do que podemos chamar de Inquisição Inglesa, que eram as autoridades inglesas encarregadas de executar as pessoas de religiões opostas. E encontramos números parecidos em outros países. Nós encontramos os mesmos números na França, onde abertamente havia uma autoridade católica. Eles executaram cerca de 300 pessoas no decorrer de 5 ou 6 anos. Então, em qualquer país que se procure, vamos descobrir que o número de pessoas que morreram por heresia na Espanha ou por qualquer tipo de perseguição religiosa, e aqui eu incluo os convertidos, é mínimo comparado a outros países. Então, se realmente todos os países têm seu telhado de vidro, nenhum deles poderá tirar a primeira pedra, porque a Espanha tinha a reputação mais limpa em termos de matança de hereges do que qualquer outra nação europeia ocidental. Esta conclusão é baseada na pesquisa estatística que atualmente está sendo feita nos arquivos da Inquisição. Sem dúvida, agora é possível, com base na pesquisa feita por acadêmicos como o professor Jaime Contreras, chegar a uma estimativa científica do número total de vítimas da Inquisição Espanhola. Podemos dizer que a atividade exercida pelo tribunal foi muito menor do que anteriormente se havia dito. Em número de vítimas, o Tribunal do Santo Ofício, durante os 350 anos de sua atividade, não variou entre as 3.000 e as 5.000 pessoas. Mortes na fogueira. Uma imagem da crueldade associada para sempre com a Inquisição Espanhola. Mas a fogueira era usada para matar hereges na Inglaterra, França, Alemanha e Escandinávia também. Durante todo o movimento do início da Europa moderna, a heresia foi perseguida e punida, mas a energia com que os outros países da Europa cuidavam da tarefa de queimar os hereges é uma história raramente contada. Um mito só pode ser destruído com fatos, e o fato é que entre 3 e 5.000 pessoas pereceram nas mãos da Inquisição. Durante o mesmo período, cerca de 150.000 bruxas foram queimadas na fogueira no resto da Europa. A ascensão espetacular do Império Espanhol seria seguida por uma queda irregular, mas inexorável. No século XVII, o fluxo de ouro e prata vindo das Américas, que havia fundado o Império, diminuiu consideravelmente. O Estado caía repetidamente na bancarrota e os territórios espanhóis na Europa foram conquistados um a um. Seus exércitos não mais marchavam insuperáveis por toda a Europa. A
A Espanha estava voltando à obscuridade da qual Ferdinando e Isabela a haviam resgatado 250 anos antes. Desprezada mais uma vez, a Espanha foi novamente relegada ao segundo plano nos assuntos europeus. E no século XVIII, a Inquisição também estava enfraquecida, dedicando-se a heresias menores como embriaguez e imprecações na igreja. Sua carreira estava terminada, mas seu mito era indestrutível. Esta lenda sobre a Inquisição espanhola cresceu, decolou e teve uma vida própria. E ao longo dos séculos ela tornou-se mais e mais distante da realidade. No século XVIII, por exemplo, quando Voltaire estava bradando contra os crimes da Inquisição, a Inquisição não estava matando ninguém. Não havia execuções nem nada parecido no século XVIII. E no século XIX, quando a Inquisição desapareceu, eles já não estavam executando ninguém há muito tempo. A Inquisição era eventualmente mencionada nas vielas de Madrid. Ainda assim, seus supostos horrores estavam sendo mais vividamente representados do que nunca. O pintor espanhol Goya retratou seus abusos para satirizar o governo espanhol corrupto de sua época. A agora extinta Inquisição poderia ser utilizada por Dostoiévski para criticar os governos despóticos dos czares na distante Rússia. Como mito, a Inquisição estava se tornando um sinônimo não só para o fanatismo religioso, mas para a repressão, a injustiça e o terror que os estados poderosos que a nova e moderna Europa infligia a seus cidadãos em toda parte. E por isso, a encarnação do mito da Inquisição no século XX teria uma utilização especial. A Inquisição americana, justiças e injustiças da Guerra Fria. Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Você se recusa a responder se é ou já foi membro do Partido Comunista? Você pode responder a pergunta, sim ou não? Camaradas, atenção! Nosso líder! Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Não. Faça a próxima pergunta, faça a próxima pergunta. Não. Eu estaria, por acaso, falando com um membro dignitário da Inquisição Espanhola? Ótimo, porque se estiver, eu quero deixar bem claro que estou preparado para contar a você qualquer coisa. Estereótipos nacionais possuem funções muito complexas. Por um lado, simplificam a realidade, e a realidade é muito complexa para a mente humana. E todos nós gostamos de simplificações. Então, por um lado, elas são úteis neste sentido, apesar de deturparem a realidade. Por outro lado, elas permitem projetar nossas características desagradáveis em outros, em uma entidade externa. Como no século XVI, os britânicos podiam acreditar que toda a intolerância era espanhola, que era estrangeira, ou que nós podemos acreditar, no século XX, que todo o fascismo das tendências nazistas era alemão. Quando devíamos saber que todos nós temos tendências nazistas e deveríamos lutar contra as nossas próprias características desagradáveis em vez de projetá-las nos outros. Mas é muito mais gratificante projetá-las. Os ingleses são os melhores. Eu não daria 2 centavos pelo resto, e cruzando o canal ninguém pode falar muito, nem franceses, nem espanhóis, dinamarqueses ou holandeses.
Os alemães são alemães, os russos são vermelhos e os gregos e italianos comem alho na cama. Os ingleses são morais. Os ingleses são bons e inteligentes e modestos e incompreendidos. E em todo o mundo, todas as nações são iguais. Elas não têm noção das regras do jogo. Elas discutem com o técnico. Elas comemoram quando vencem, mas praticaram antes e isso corta a diversão. Os ingleses são os melhores. Então, viva os ingleses e dane-se o resto!